Estamos iniciando mais uma manhã de estudo. Temos alguns recados para dar. Próxima segunda-feira não teremos aula online. Por quê? Porque o Dia do Estudante foi antecipado para segunda-feira. Então, tia Adriana colocou no zap quem vocês, alunos, irão escolher o rei e a rainha do segundo ano. Então, por favor, deem o seu voto. Quem vocês desejam que seja o rei e quem vocês desejam que seja a rainha, para que a tia contabilize quem vai ser o rei e a rainha. Hoje iremos ter aula de geografia, de caligrafia, de ciências. Lembrando-se que a redação que deverá ser entregue na terça-feira, o tema vai ser sobre o Dia do Estudante. Qual a importância do estudante? Por que o estudante estudar é importante? A tia Adriana vai determinar um tema que vocês irão trabalhar. Estudar é uma profissão, não é remunerada, mas é uma profissão que dará para vocês, alunos, um futuro melhor. Então, estudem. Mesmo que vocês estejam estudando em casa, é importante. O aprendizado facilita o seu dia a dia. Então, o Dia do Estudante é comemorado no dia 11 de agosto. Ele foi antecipado. Então, o tema da nossa redação vai ser referente ao Dia do Estudante. Hoje, na aula de geografia, iremos estudar os meios de transporte. Iremos ler um pequeno texto e iremos falar com relação aos transportes de antigamente e os de hoje. Porque vocês sabiam que antigamente os meios de transporte eram totalmente diferentes dos que a gente tem hoje. Hoje a gente tem o trem, a gente tem o metrô, tem o VLT, tem o avião, temos ônibus que levam grande quantidade de pessoas, temos carros, motos. Então, em alguns lugares, como na região amazônica, a gente tem os barcos, que são meios de transporte. Então, temos meios de transporte terrestre, aqueles que andam na terra, aquático, os meios de transporte que andam na água, e aéreos, o que anda no ar. Vou dar um exemplo. Os meios de transporte aéreo, a gente tem o helicóptero e o avião. Meio de transporte aquático, eu tenho navios, barcos e canoas. Por que, tia, barcos e canoas? A gente não utiliza aqui, mas na região amazônica, no Pará, onde é cortada por vários rios importantes, eles utilizam o rio como meio de transporte. Então, por barcos, jangadas ou canoas. E aqui a gente tem, atualmente, temos ônibus, motos, temos diferentes meios de transporte terrestre. Antigamente, as pessoas utilizavam os burros, os cavalos, os jumentos e os bondes nas cidades, que eram meio de transporte. Iremos ler um pequeno texto com relação a isso. Página 187, os meios de transporte. A necessidade das pessoas de transportar mercadorias e se locomover de um lugar para o outro, percorrendo grandes distâncias em menos tempo, provocou muitas mudanças nas paisagens, como a construção de estradas de ferro, rodovias, ruas, viadutos, túneis e pontes. Essas mudanças ocorreram ao longo do tempo e permitiram a circulação de grande variedade de meios de transporte, como carros e caminhões. Antigamente, o bonde era puxado por burros em São Paulo. Em 1905, passadas as pessoas utilizaram o meio de transporte com tração de animal. Atualmente, a gente tem um metrô. O vagão de um metrô em Fortaleza, no estado do Ceará, em 2018. Com o desenvolvimento do motor, os meios de transporte ficaram mais velozes e puderam transportar mais pessoas e mercadorias. O transporte e a paisagem. Observe as fotografias abaixo, as mudanças na paisagem provocadas pela construção da Ponte Presidente Costa e Silva, mais conhecida como Ponte Rio-Niterói. Então, a gente tem vários tipos de transportes no Brasil. Aqui no Ceará, a gente utiliza mais o meio de transporte terrestre e o aéreo. O aéreo é o avião, a gente tem o nosso aeroporto, e o meio de transporte terrestre. Mas na região norte do país, onde tem a predominância de vários rios, a gente utiliza muito o meio de transporte aquático. Tem pessoas que chegam no Pará e ficam dentro de um barco até 3 dias para chegar na cidade ribeirinha onde eles moram.
Então, os meios de transporte antigamente, eles utilizavam mais os animais. E com o decorrer que apareceu a invenção do motor, a gente teve um bonde em São Paulo. Então, a partir daí, os meios de transporte tiveram grandes transformações. Eles melhoraram, começaram a levar grandes mercadorias para outros lugares, como também transportar uma grande quantidade de pessoas. Existem pessoas que vão para a escola a pé, de bicicleta, de moto, de carro. Então, ele tem um meio de transporte para poder ir. Aquela pessoa que anda de bicicleta é um meio de transporte. Aquela pessoa que vai de ônibus ou vai de trem é um meio de transporte. Então, são características dos meios de transportes a forma como você utiliza. Se for terrestre, são aqueles que andam na terra. Se forem aquáticos, os que andam na água. E se forem aéreos, que andam no ar. Em Fortaleza, a gente tem a predominância mais dos meios de transporte terrestres. Então, hoje iremos abordar os meios de transporte. Atualmente é diferente? É, porque foi se modernizando com o decorrer do tempo, conforme as necessidades que as pessoas tiveram. Antigamente, a gente tinha cidades eram pequenas, então o meio de transporte era mais usado com animais. Com o decorrer de grandes distâncias, houve a necessidade de você ter novos meios de transporte. Atualmente, a gente cada vez mais vai se modernizando. A gente antigamente tinha um trem que levava daqui de Fortaleza a Redutaba pessoas. Você viajava a noite todinha em um trem. Hoje, a gente já tem um metrô, que daqui para o Maracanã só leva 20 minutos. Quer dizer que o progresso aumentou e cada vez mais vai se melhorando. Os meios de transporte transportam cargas e pessoas. Em caligrafia, iremos revisar a letra M. Qual é a família da letra M? Ma, me, mi, mo, mu. Mamute. O mamute é um animal extinto que pertence à família Elefantia. Incluída na ordem dos proboscitos, tal como os elefantes, esses animais apresentavam trombas e presas de marfim encurvadas, que podiam atingir 5 metros de comprimento, mas tinham o corpo coberto de pelos. Esses animais viviam na Europa e América do Norte, em climas temperados e frios. Esses animais extinguiram-se há 4.000 anos, provavelmente devido às alterações climáticas do fim da Idade do Gelo. Na página 35 da caligrafia, eu vou ter várias palavras que se iniciam com ma, me, mi, mo, mu e mão. Então, vocês irão copiar essas palavrinhas embaixo. Na página seguinte, eu tenho várias sílabas misturadas e vocês vão ordenar as palavras. Outra questão também, eu tenho as figuras e vocês irão ligar cada figura a seu nome. Lembrando-se que vocês vão copiar as frases. Complete as frases com as palavras do exercício anterior. O M, a família do M é o ma, me, mi, mo, mu. Ma de mala, me de melão, mi de miá, mo de mola, mu de muleta. Então, a gente utiliza a família do M para formar novas palavras. A gente já trabalhou o M. Por quê? Porque a gente trabalha na caligrafia, a gente trabalha no português e na gramática. Agora, a gente deve relembrar que o final de semana está chegando e iremos ter várias atividades que serão colocadas. Alguns pais pode ser que estranhem a quantidade de tarefas que a tia Adriana está passando. Essas tarefas deverão ser postadas até terça-feira, ok? A aula de ciências hoje será uma aula diferenciada. A tia Adriana vai trabalhar as partes da planta. E para que isso aconteça, iremos visitar uma parte da casa da tia Adriana e a tia Adriana irá mostrar uma planta. Hoje iremos trabalhar as partes da planta. Essa planta aqui se chama um mamoeiro. Quais são as partes da planta? Eu tenho uma folha, eu tenho um caule. O caule, ele segura a planta na sua totalidade.
A raiz, ela fixa no chão, a gente não consegue visualizar. Ela leva os nutrientes que a planta necessita para sobreviver. Então, eu tenho a folha, que é uma das partes da planta. Eu tenho o caule, que segura a planta. A raiz você não consegue visualizar. Por quê? Porque ela está dentro da terra. Eu tenho a flor, que gera novas plantas. Aqui, se você verificar, eu tenho um fruto. Isso aqui se chama acerola. Ela produz um suco maravilhosamente gostoso e é rica em vitamina C. As partes da planta são o caule, a folha, a flor, o fruto e a raiz. São 5 partes da planta. Cada parte da planta, ela tem uma função diferente. A raiz, ela leva o alimento, os nutrientes que a planta precisa. Ela retira da terra os nutrientes necessários para a sua sobrevivência. O caule segura a planta. E é ele que você vai encontrar as folhas, as flores e os frutos. Esse aqui é uma acerola, mas eu também tenho romã, eu tenho mamão, eu tenho a bananeira. A bananeira já não tem, o fruto é a banana, a acerola é fruto da aceroleira e o mamão do mamoeiro. Então, essas são as partes das plantas que iremos estudar. E em casa, iremos fazer um pequeno experimento na próxima aula com feijão, que será necessário vocês terem um copo descartável, algodão e sementes de feijão. Então, desejo a todos um bom final de semana e que Deus abençoe a todos.